Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual. Quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto, toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. Trecho da mensagem no campo físico, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que se encontra no livro Vinha de Luz. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Contemplando o Bem, do livro Nascer e Renascer, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Através de mil formas, somos hoje qual ontem, viajores do tempo em trânsito da sombra para a luz. Milhares de berços e túmulos assinalam a nossa marcha nos caminhos evolutivos. E se a névoa do passado ainda nos encobre a visão, na atualidade já se nos faz possível prever com Jesus a alvorada renovadora. Ontem convertíamos a mulher, nossa mãe e nossa irmã, em silenciosa besta de carga, com tratamento familiar inferior àquele dispensado comumente aos cavalos. Hoje, procuramos destacar-lhe a grandeza, conduzindo-a ao mais alto nível da cultura e da educação. Ontem, relegávamos os enfermos difíceis aos vales escuros de abandono e desespero. Hoje, aperfeiçoamos a experiência social, convocando-os ao nosso convívio para que a ciência e a caridade lhes assegurem a defesa ante as ameaças da morte. Ontem, escravizávamos nossos próprios irmãos em espetáculos deprimentes de penúria moral nos mercados da vida humana. Hoje, fortalecemos o direito do homem de quase todas as regiões no acesso ao trabalho digno e na conquista da própria emancipação. Em verdade, ainda temos hoje as demonstrações de guerra nos atritos periódicos das nações e os hábitos infelizes, a indústria do entorpecente. No entanto, o Cristo, que nos inspira ao avanço espiritual, guiando-nos a jornada para a justiça, dar-nos-á braço forte, para que o amanhã surja mais claro, assegurando-nos a vitória de amor e do respeito uns pelos outros. Eis porque duvidar do bem seria desacreditar a nós mesmos em derrocados injustificáveis. Não são o porquê estamos a caminho do próprio burilamento, como também porque, se é inegável que Jesus começou a construir entre nós o reino de Deus, não é menos certo que a sua obra divina
ainda não terminou. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Espírita. Esse se realizará hoje. O Seminário Perdas e Luto, Conselheiro do Luto. Facilitadora é Conceição Fittipaldi, psicanalista clínica. É uma realização da União Espírita Vinha de Luz, na rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. O horário será das 9 às 12 horas. Inscrições pelo telefone 99621-2409. Para participar, solicita-se apenas 1 quilo de alimento. Aberta inscrições também para o 17º Semesp, Seminário Espírita de Pernambuco, a ser realizado no Teatro Guararapes, Centro de Convenções de Pernambuco, com o tema Conflitos Existenciais. Senhor, o que queres que eu faça? Nos dias 29, 30 e 31 de julho, presenças de Alberto Almeida, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Rossando Klinger, Simão Pedro, Denise Lino, Frederico Menezes, André Trigueiro. Ingressos à venda na Banca Espírita, na Pracinha do Diário, em Recife, e na Federação Espírita Pernambucana, também em diversos grupos espíritas da capital. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos, continuação. A um homem que muito haja trabalhado e com o suor de seu rosto acumulou bens. É comum ouvir de dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro. Pois, quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro vê-se o oportunista deslumbrar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular, pertencer-lhe a ele, exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho que lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que uma só palavra Deus o pode lançar por terra. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os desperdiçar, como não tem o de confiscar em seu proveito. Desperdício não é generosidade e, frequentemente, uma modalidade de egoísmo. Um que gaste a mão cheias o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia,
Talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito os imprevistos e os obstáculos vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu nos havias dado e nos tiraste, faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resisti animosos ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos e quartas, às 8 horas da noite. União Espírita Vinha de Luz, localizado na rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Resposta dos Espíritos: incontestavelmente desaparecerá, e a sua extinção assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte. No seio dos povos mais adiantados e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que entre esses mesmos povos a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 23, lemos: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Enxertia Divina, e que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do Divino Semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos
na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o promicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O promicultor celeste nos confere precioso recurso de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. Eis, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repare atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será no livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade por enquanto te isola a mente, confundindo-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto da sublimação te buscará em vão, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados às 3 horas da tarde e nas segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, nessa parte segunda do programa de perguntas e respostas. Primeiramente, queremos renovar o convite a esse evento que estará se dando hoje pela manhã, a partir de 9 horas. É um evento organizado pela União Espírita Vinha de Luz, situada ali na rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. É o Seminário Espírita Perdas e Luto, Conselheiro do Luto, com a facilitadora Conceição Fittipaldi, que é psicanalista clínica. Esse evento orienta que se busque fazer inscrição pelo telefone 99621-2409 e solicita-se dos participantes apenas 1 quilo de alimento. Então, seminário aí que vai ser organizado nessa manhã. Renovamos aí o convite a todos. Bom, vamos agora para a primeira questão com os temas que abordamos nessa manhã. O que Emmanuel expressa nesta frase? A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação? Na abertura do programa desta manhã,
na mensagem no campo físico, que é uma mensagem que faz parte do livro Vinha de Luz. Foi destacada essa passagem onde Emmanuel diz exatamente assim: a imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. Nós percebemos a elegância da linguagem de Emmanuel, convidando-nos a perceber a vida, a experiência no corpo, da maneira ideal no nosso crescimento espiritual. Porque ele usa essa expressão, a imersão da mente nos fluidos terrestres, para deixar bem caracterizado que o corpo físico que temporariamente utilizamos, de maneira nenhuma ele representa a essência da vida. A essência da vida é o espírito. E durante o processo da reencarnação ocorre, como ele aqui coloca, a imersão da mente nos fluidos terrestres. Em seguida, ele caracteriza os objetivos elevados dessa experiência. É uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. Para que isso aconteça, o roteiro de luz que nós temos é o Evangelho do Cristo, que, trazido agora sob a luz do Consolador prometido por Jesus, nós vamos percebendo os objetivos maiores da nossa encarnação, que não é o usufruto das satisfações físicas, instintivas e temporárias. Muito pelo contrário. Os objetivos é a experiência de despertamento consciencial, de eternidade, que o espírito humano pode fazer. Para que isso aconteça, ele dá a diretriz: utilizar como oportunidade de sublimação. Nessa sublimação há pré-requisitos, que é o equilíbrio, o domínio mental do espírito sobre as questões de ordem temporária e física, para que deste modo o espírito operoso e desperto, aqui é muito significativo essa palavra operoso e desperto, primeiramente porque há uma valorização e um elogio às atividades, ao trabalho que o espírito realiza durante toda a sua experiência física. O trabalho, à luz da doutrina espírita e na própria palavra do Cristo, é uma atividade sublime, porque ele disse: o pai até hoje trabalha e o seu filho também. E logo em seguida Emmanuel coloca: e desperto. Então é necessário não nos deixarmos dormir o sono do corpo que oblitera, que cega os valores da alma, do espírito. É preciso estar espiritualmente acordado, no controle das tendências, das emoções instintivas que muitas vezes nos assediam. É nesse sentido que Emmanuel faz essa colocação. Vamos então para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. O que significa a frase: toda criatura provisoriamente algemada à matéria? Nessa mesma mensagem que começamos a analisar,
Mas adiante Emmanuel coloca: toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo da criação de espiritualidade divina. Vamos comentar esse outro aspecto nessa mensagem tão importante. Provisoriamente algemada à matéria. É assim que Emmanuel nos chama a atenção sobre o real estado do nosso espírito durante a encarnação. O corpo físico que temos pode e deve ser visto como um verdadeiro presídio. Ele limita as capacidades de interação do nosso espírito com a realidade da vida. Realidade da vida que, em termos de expansão, vai muito, muito mais além do que os nossos sentidos físicos nos permitem. Então, a nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, o nosso paladar, todos os sentidos físicos, os 5 sentidos físicos principais, recebem um impacto de redução pela vestimenta física que utilizamos. E é por isso que Emmanuel usa essa palavra, algemados à matéria. Então, muito distante de nos identificarmos com o corpo que temporariamente nos foi emprestado pelas leis divinas, comecemos a percebê-lo mais como verdadeiro presídio para as potencialidades que o espírito humano tem e vai evidenciar. Vamos assim ainda para uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Como podemos entender a expressão "a enxertia do alto procura-nos através de mil modos"? Emmanuel trabalha nessa frase uma expressão que faz parte do livro Fonte Viva, na mensagem Enxertia Divina, ao mesmo tempo numa linguagem poética e profundamente séria, porque ele diz assim, que toda criatura em verdade é uma planta espiritual, começa por aí. Nos convida a refletirmos e pensarmos como sendo uma planta, sob os cuidados das leis divinas. E que quando atingimos determinada fase da nossa vida, atingindo o conhecimento, a razão, a experiência, o promicultor celeste, aqui entendido como o Pai Criador, nos confere precioso recurso de enxertia espiritual. Como é isso? Aqui está sendo dito a nós claramente que quando nós fazemos a nossa parte, quando atingimos um amadurecimento espiritual, psicológico, equilibrado e propício na nossa caminhada evolutiva, as leis divinas buscarão ajustar situações, circunstâncias, enxertia divina, apoio para que aquela planta cresça mais, siga mais adiante. É a isso que essa mensagem se refere. Qualquer um de nós, na medida que faça o esforço que está nas suas mãos, em prol do bem, do amor, da caridade, do seu crescimento espiritual, feito isso, tenhamos consciência, surgirá as enxertias divinas para que nós consigamos crescer e evoluir muito mais. Assim, nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa nessa manhã. Agradecido a todos que nos acompanharam, divulguem nosso programa
Estamos aqui todos os domingos, 7h30 da manhã, na sua Rádio Liberdade, com Espiritismo em Marcha. Até o próximo domingo. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.